Olá a todos, eu queria fazer um destaque aqui dessa aplicação da Lei dos Gases Ideais, aplicação da Lei dos Gases Ideais, PV igual a nRT, na determinação de massa molar de substâncias voláteis ou gasosas. Tá? Então, a Lei dos Gases Ideais, nós sabemos que tem umas limitações. A Lei dos Gases Ideais apresenta erros quando aplicadas, quando essa lei é aplicada exatamente para gases reais. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, aqui no caso com amônia, NH3, para aplicar PV-NRT na amônia, é de se esperar que apareçam erros quantitativos. Também vai surgir falta de interpretações qualitativas quando nós usamos a Lei dos Gases Ideais. Essas interpretações aí estão conectadas com a questão da falta de se considerar nessa Lei dos Gases Ideais as propriedades inerentes à interação intermolecular. Então, forças atrativas e repulsivas não foram consideradas no modelo ideal. Precisamos de um novo modelo, acrescentando as forças atrativas e as repulsivas, como também o tamanho molecular associado às forças repulsivas, para que a Lei dos Gases Ideais consiga dar resultados melhores. Mas, se tivermos algum cuidado, se considerarmos algumas propriedades ou algumas condições, melhor dizendo, de temperatura e pressão, nós podemos eliminar essa, digamos assim, essa possibilidade desse modelo aqui dar erro. Como eu posso fazer isso? Ora, se o problema está com a questão das forças atrativas, se o problema está com a questão das forças repulsivas, como é que eu faço para que essas forças atrativas e repulsivas sejam tranquilamente negligenciadas e não provoque, por exemplo, erro no modelo ideal, erro na Lei dos Gases Ideais? Tá? Como é que eu posso fazer isso? Ora, para diminuir a intensidade de uma força atrativa, porque a força atrativa é uma força de origem eletrostática. Carga de sinais iguais se repelem, força repulsiva. Carga de sinais contrários se atraem, cargas elétricas, forças atrativas. Então, essas forças eletrostáticas, atrativas e repulsivas, elas são inversamente proporcionais à distância. Então, as forças atrativas e repulsivas de origem eletrostática, lá da lei de Coulomb, do francês Charles de Coulomb, é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Ou aqui, no caso, entre as espécies moleculares. Entre as moléculas de amônia, por exemplo. Uma molécula de NH3 com outra molécula de NH3, elas se atraem e, dependendo da distância entre elas, existe também uma força de repulsão aí. Então, para evitar isso, eu tenho que colocar uma molécula de amônia bem distante de outra molécula de amônia. Eu tenho que fazer com que a minha amostra gasosa esteja ocupando um espaço relativamente grande para a quantidade de moléculas. E como é que eu faço isso? Ora, quando eu tenho pressões baixas, quando eu tenho uma pressão baixa no cilindro, significa dizer que eu tenho poucas moléculas, eu tenho pouca quantidade de matéria. Porque nós sabemos que quanto maior a quantidade de matéria, maior a pressão. Nós sabemos também que a pressão parcial, aproveitando aqui, a pressão parcial de uma espécie I vai ser a fração molar da espécie I vezes a pressão total. Então, também numa mistura gasosa, tá? Quanto maior a quantidade de matéria, quanto maior o percentual de matéria na mistura, quanto o percentual da espécie química na mistura, multiplicado pela pressão total, eu vou ter uma pressão parcial alta. Quanto menor a quantidade que eu tenho, menor percentual, vamos supor que eu tenha 0,01%. 0,01%, que ainda vou dividir por 100, de um determinado gás, multiplicado pela pressão total, eu vou ter uma pressão parcial muito baixa. Então, a pressão parcial e a pressão total estão associadas à quantidade de gás no cilindro. Tanto é verdade
que nós usamos manômetros, ou seja, instrumento, equipamento para medir pressão, para saber se eu tenho muito gás ou pouco gás no cilindro. No cilindro de um carro que funciona, né, que trabalha com gás veicular, no cilindro de um gás, né, no cilindro de gás de cozinha, tá? Quando o gás de cozinha é encanado, que tem aqueles cilindros grandes, ou gás de cozinha de um restaurante, de um hospital, gás de cozinha, né, de uma indústria, o gás de uma indústria, precisa de um manômetro para saber, ó, está acabando o gás. Quando a equipe vem colocar mais gás no cilindro, vem repor o gás, ele olha logo o manômetro lá e anota o manômetro. Então, a pressão e quantidade estão associadas. Então, se eu baixo a pressão, se eu tenho pressões baixíssimas, eu tenho pouca quantidade de matéria. E se eu tenho pouca quantidade de matéria, eu tenho poucas moléculas, essas moléculas estão cada vez mais afastadas. Por quê? Porque qual é a propriedade, né, fundamental de um gás? É que as moléculas de um gás vão ocupar todo o espaço, todo o volume. Então, neste espaço que eu estou aqui, as moléculas estão mais afastadas possíveis umas das outras, ocupando todo o espaço que eu estou aqui. Consequentemente, se eu tenho uma pressão baixa, eu tenho um pouco gás, as moléculas estão ocupando todo o espaço, elas estão mais distantes umas das outras. Então, se eu aumento a distância, como a força atrativa e repulsiva é inversamente proporcional ao quadrado da distância, quanto maior a distância, menor a força atrativa. Então, vamos aumentar bastante a distância entre as moléculas de amônia, que aí forças atrativas e repulsivas desaparecem. Ou pelo menos diminuem a uma intensidade tão baixa que podem ser negligenciadas. Podem ser desconsideradas. Tá bom? Aí, se forem desconsideradas as atrativas e as repulsivas, eu posso usar o modelo ideal. Dá perfeito, tranquilamente. Tá bom? Vamos fazer isso? Então, olha que questão interessante. Neste exemplo aqui, nós vamos calcular a massa molar, né? Determinação da massa molar da amônia é aplicado à determinação de massa molar de qualquer molécula gasosa, de qualquer espécie no estado gasoso, né? Ou então espécie volátil. E é feito isso eliminando as forças atrativas e as repulsivas. Como é que a gente faz isso? Olha que interessante. Primeira coisa, nós sabemos que pressão vezes volume é igual a número de mols vezes R, constante dos gases de ar, vezes a temperatura. Tá bom? Nós sabemos que número de mols é massa da amostra dividido pela massa molar vezes R vezes T. Tá bom? Olha que interessante. Nós não queremos a massa molar, então vamos isolar a massa molar. Aqui é um produto. Então a massa molar vem para cá, ó, a ordem dos fatores não altera o produto, a massa molar sobe, o PV pode descer. Aí eu vou colocar aqui, ó, a massa da amostra, eu repito, dividido. Vou colocar esse volume que vai passar dividindo aqui. E vou colocar aqui, ó, o RT, que está aqui esperando os acontecimentos, e o P, que está multiplicando também e passou dividindo. Pronto. Eu tenho esse rearranjo da lei dos gases ideais. Eu tenho esse arranjo aqui, tá? E eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho massa sobre volume. Né? Nós sabemos que a massa sobre volume é o quê? A densidade. Então, ó, isso aqui eu vou trocar por ρ, a letra grega ρ, representando aqui a densidade. E aqui eu vou ter, ó, R, T sobre P. Percebemos o que aqui, ó? Né? Percebemos que para uma pressão constante, tá? Para um R, por exemplo, aqui também, né, a constante dos gases ideais para a temperatura constante, tendo a densidade, eu acho a massa molar, tranquilamente, tá bom? Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, né, para determinar, né, a massa molar da amônia, desde que tenhamos as moléculas mais afastadas possíveis umas das outras. No meu experimento, eu tenho que garantir isso. Tá bom? Antes de usar essa fórmula aqui, eu queria chamar a atenção de vocês da seguinte forma. Olha, se eu for isolar aqui, tá? Se eu for isolar aqui, por exemplo, densidade sobre pressão, tá? Então, eu vou isolar aqui, ó, densidade sobre pressão. Tá? Densidade sobre pressão. Aí, então, vai ficar produto dos meios igual ao produto dos extremos, tá certo? Então, como é que fica aqui, por exemplo, pessoal?
Se eu passei aqui, eu vou ter, por exemplo, RT, tá certo? RT sobre a massa, tá certo? Tá certo isso? Olha, corrigindo aqui, para ficar mais fácil de entender aqui, viu? Eu vou fazer aqui, ó, ρ RT igual, produto dos meios igual a produto dos extremos. Vai ficar melhor aqui, ó, tá? Eu quero ρ sobre P, então vai ficar ρ sobre P, tá? Igual a massa molar, agora ficou certo, ó, sobre RT, melhor. Fazendo assim a gente não erra. Então vai ficar, ó, massa molar sobre RT. Olha que interessante aqui, ó. Na situação que nós temos aqui, nós vamos fazer um experimento. Esse resultado desse gráfico aqui que eu vou explicar agora é um resultado de um experimento. E esse experimento é feito a temperatura constante de 25 graus Celsius. Ok? Ora, se a massa molar é um dado constante da característica da molécula, é uma massa característica, como nós vimos nas aulas anteriores. Então, a massa molar da amônia é um valor aqui na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, é o mesmo valor. Tá? Então, não muda. O R é a constante dos gases ideais. Eu estou trabalhando com a temperatura constante. Então, esses três juntos aqui, ó, pela lei dos gases ideais, PV NRT, porque a partir de PV NRT eu desenvolvi toda essa expressão aqui, tá? Nós percebemos que isso aqui é nada mais, nada menos que uma constante. Concordam? Olha, é uma constante. Eu estou aproveitando essa questão da página 18 do livro do Castellan, né? Essa aplicação, melhor dizendo, não é nem uma questão, é uma aplicação. Lá ele só faz citar, ele não faz todos os cálculos que nós vamos fazer. E nem faz muito essa discussão que nós estamos fazendo. Eu estou aproveitando esta questão, né, essa página 18 do Castellan, para a gente aproveitar e complementar algumas informações que serão muito importantes nos próximos capítulos. Capítulo 3 do livro do Castellan, que é o modelo do gás real, tá bom? A equação de Van der Waals. Por isso que é importante essa parte aqui. Então percebemos que se for pelo modelo ideal, ρ sobre P é constante. Então se eu fizer um gráfico ρ sobre P a uma temperatura constante, tá? Independente da pressão que eu for trabalhar, ρ sobre P, né, daria uma reta constante. Mas nós percebemos que o gráfico não é constante, é uma reta crescente. Ó. Isso já mostra que nós vamos estudar isso mais detalhadamente no capítulo 3, modelo do gás real, equação de Van der Waals. Nós já percebemos que o modelo ideal já tem uma falha. Isso aqui já é um erro. É um erro quantitativo e qualitativo. Tá? Então, o modelo ideal já falhou aqui. Então, se eu estivesse testando o modelo ideal para essa situação aqui, eu já digo, ó, apresentou um erro. O modelo ideal não foi satisfatório, mas não tem problema. Nós queremos aqui, nós já sabemos disso. O que nós queremos é mostrar uma aplicação e corrigir esse modelo. Nessa aplicação aqui. Corrigir esse modelo em condições de pressão ideais, para que eu possa chegar na massa molar da amônia de forma precisa. Olha o que vai acontecer. Então já sei que deveria ser constante, não é constante. Então esse gráfico, todo mundo já entendeu, que é um gráfico feito no laboratório, com medidas de laboratório, é um gráfico experimental. Certo? Aqui são propriedades empíricas, tá? Não é nada teoria, viu? Nada teoria. Perfeito. Então, como é que eu posso usar esta fórmula aqui? Desculpa, essa fórmula aqui. Então, vou precisar usar, colocar aqui, ó. Eu quero calcular a massa molar, e eu vou usar o quê? Eu vou usar a densidade sobre a pressão, multiplicado, tá certo? Vezes RT. Pronto, eu vou usar isso aqui, ó. Ajeitar esse ρ aqui, ó. Tá? Então, densidade sobre pressão, eu vou usar, certo? Eu vou usar vezes RT, para que possamos chegar no valor da massa molar mais próxima da realidade possível. E aí, esse método vai ser satisfatório para determinar massas molares de substâncias voláteis e do estado gasoso. Tá? Olha que interessante. Então, se eu conhecer esse valor aqui,
e eu multiplicar pela constante dos gases ideais e a temperatura, eu vou achar a massa molar. Mas já sei que se eu achar esse valor aqui e não tiver nas condições, nas melhores condições, vamos colocar assim, eu não vou conseguir encontrar uma massa molar correta. Vou encontrar uma massa molar com erro. Então eu vou ter que usar esse valor aqui, porque a temperatura é constante, o R é constante, eu vou ter que usar esse valor aqui, esse quociente aqui, densidade sobre pressão, o melhor possível. E como é que eu faço isso? Basta colocar as moléculas mais afastadas possíveis umas das outras. Por quê? Porque aí eu não considero mais as forças atrativas e nem as repulsivas. E eu fazendo isso, esse valor meu aqui vai dar muito bom. Porque é isso que causa esse erro aqui, que essa reta deveria ser constante e crescente. Né? Não esse, aqui está certo, né? O erro não é aqui. O erro é que o gráfico deveria ser uma constante pelo modelo ideal. Então, como é que nós fazemos isso? Olha que interessante. Eu tenho um gráfico aqui, densidade sobre pressão, dado em quilograma, dividido por metro cúbico ATM, versus pressão em ATM. Isso foi feito no laboratório, como eu falei, tá bom? Esses valores aqui foram medidos em várias pressões diferentes. Olha que interessante. Quando a pressão era 1 atm, é esse ponto aqui, o quociente densidade sobre pressão era 0,7040 kg por metro cúbico ATM. Quando a pressão era 0,75 atm, surgiu esse ponto aqui, mais ou menos aqui, 0,7020 kg por metro cúbico ATM. E assim sucessivamente. Quando a pressão foi baixando, olha que interessante, a pressão está baixando, 1 atm, 0,75 atm, meio atm, 0,25 atm, e essa densidade aqui, dividida pela pressão, esse quociente aqui, que representa esses números aqui, né, foi cada vez mais diminuindo, e eu não consigo fazer mais experimentos, tá? Porque quanto mais eu diminuo aqui a pressão, quando é que eu vou chegar na pressão zero? Olha, pressão zero é a inexistência de matéria. Pressão zero é o vácuo. Pressão zero eu não teria mais amostra, então eu não vou conseguir chegar até aqui. Até aqui eu não consigo chegar. Então no experimento, eu vou até apagar aqui, no experimento eu posso chegar mais ou menos até aqui, tá? Dependendo do aparelhamento experimental, eu posso até adiantar um pouquinho, chegar aqui bem perto de uma pressão baixíssima. Ou seja, eu vou eliminando a amônia do cilindro, vou eliminando. Eu uso uma bomba de vácuo, a bomba vai tirando a amônia de um cilindro, vamos supor que eu tenho um cilindro, cada vez menos amônia. Portanto, se eu não posso chegar a zero, porque é o vácuo, mas eu estava dizendo que eu posso usar uma bomba de vácuo e vou tirando amônia do meu cilindro, que eu estou fazendo meu experimento, do meu recipiente. E esse recipiente vai, cada vez mais, a pressão vai diminuindo. Quanto mais eu tiro amônia, mais as moléculas ficam mais distantes, mais as forças atrativas ficam menores, as repulsivas também, e aí eu vou cada vez mais podendo aplicar a lei dos gases reais. Estão entendendo a lógica? Como é interessante? Então, com aplicação experimental, com alguma tática experimental, um artifício experimental, nós podemos fazer isso, usar o modelo ideal. Agora, eu não vou poder chegar ao zero, mas eu posso fazer o seguinte, tá? Eu posso chegar ao zero por extrapolação. Olha, eu posso chegar ao zero por extrapolação, como nós fizemos para chegar no 273,15. Lá da lei de Gay-Lussac, Charles Gay-Lussac. Então, essa extrapolação aqui, aí eu consigo chegar aqui no que seria, olha que interessante, no que seria o valor dessa densidade, caso fosse possível chegar na pressão zero. Chegando à pressão zero, as moléculas não existem mais, ou seja, se existem, elas estão distantes umas das outras ao infinito. Olha que interessante. Tá? Se elas existissem, elas estariam distantes umas das outras no infinito. Então, aqui eu estou usando o quê? Vou usar agora um quociente, que seria um quociente que consegue eliminar completamente as forças atrativas. Consegue eliminar completamente as forças repulsivas. Ou seja, o modelo ideal fica, se torna corretíssimo. Ele chega à plenitude. Então, nessa situação aqui, o modelo ideal, ele chega na sua plenitude. O que causava o problema dele não causa mais. Olha que interessante. Tá? Então, este valor aqui, eu costumo chamar esse valor aqui, 0,6960
quilograma metro cúbico ATM, né? Melhor valor do quociente densidade pressão. É o melhor, né? The best, o melhor, né? Então, olha, eu tenho o melhor valor. Melhor do que isso eu não posso, porque aqui é o limite. Aqui é o limite, ó. Tá bom? Então, se eu usar esse valor aqui, usar a minha constante dos gases ideais, a unidade que eu quiser, e usar a temperatura 25 graus Celsius, que é 298,15 Kelvin, acabou. Não tem como eu não encontrar o valor da massa molar, né? Digamos assim, o melhor valor da massa molar e é o valor realmente que vai ser o preciso. Ou melhor, exato. Vamos fazer isso rapidamente? Então, olha, como é que fica aqui, ó? A massa molar da amônia vai ser... Que valor é esse que todo mundo entendeu? Eu vou usar, ó, 0,6960. Não esqueçam de usar as unidades, viu? Na prova amanhã, na prova nos próximos dias aí, todas as turmas. Tá? Importante isso. Se eu não usar as unidades aqui, eu erro a questão. Eu erro a questão. Qualquer um de vocês vão errar. Então, não vamos errar a questão, vamos acertar. Então, vou colocar aqui 60. Qual é a unidade lá? Ó, quilograma. Metro cúbico por metro cúbico, tá? ATM. Então aqui tem uma barrinha, certo? Eu vou colocar metro a menos 3, ATM a menos 1, não. Vou deixar assim mesmo, ó. Por metro cúbico, tá bom? Vezes. Eu estou vendo aqui que não vai ter espaço, então vou ter que fazer em outro lugar, né? Rapidamente aqui, eu vou só apagar o quadro, aí, tá certo? Aí eu rapidamente aqui. Aqui ficou muito próximo, aqui não vai dar, tá? Eu vou transferir, vou pegar essa fórmula aqui e vou substituir aqui, ó. A massa da amônia vai ser igual ao 0,6960, que é o nosso melhor valor aqui. A unidade está aqui, quilograma por metro cúbico, ATM, multiplicado. A constante dos gases ideais. Eu posso usar a constante do... Vou usar aqui, ó. 8,314,41, certo? Pascal, tá? Eu já estou vendo aqui que não tem espaço, tá? Eu vou aqui melhorar mais ainda aqui, ó. Melhorar mais aqui ainda, assim não vou ter condição de fazer, tá? Mais pelas unidades, ó. Vamos lá, vou fazer aqui, ó. Agora vai dar. Massa é igual a 0,6960 quilograma dividido por metro cúbico vezes ATM. Perfeito. O R, vamos usar esse R aqui e vocês vão ver por quê. 8,314,41 Pascal, metro cúbico, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Multiplicado pela temperatura, que nós sabemos que é 25 graus Celsius, ou 298,15 Kelvin. Tudo isso dividido por quanto? Né? Dividido por quanto? Não tem dividido não, ó, por nada. Por nada, vou deixar assim mesmo, tá certo? Ó, vou apagar aqui. Costume de colocar dividido, né? Não tem problema não. Perfeito. Tá? Olha, a única coisa que está faltando aqui, pessoal, a única coisa que está destoando aqui é esse ATM. Mas a gente resolve isso facilmente. Olha o que nós vamos fazer. A massa é igual a 0,6960 quilograma sobre, né? Aí agora sim, ó, como não tem nada no quociente, agora ficou melhor para mim, ó. Tá? Metro cúbico, fazer assim, ó. Um ATM tem quantos Pascal? Eu vou transformar ATM em Pascal porque eu corto com esse Pascal aqui, ó. Então, um ATM nós sabemos que é 1,01325 vezes 10 a quinta Pascal. Olha o que eu estou fazendo. Agora vai ter aqui, ó. Agora vai ter. Tá certo? O que foi que eu fiz que ele não entendeu? Tá? Aqui era quilograma dividido por metro cúbico dividido por ATM. Mas como eu quero trabalhar em Pascal, então eu transformei aqui um ATM tem quantos Pascal? Tem esse valor aqui em Pascal, que nós já sabemos. E aí eu continuo aqui, ó. Vou colocar o 8,314
41 Pascal, metro cúbico, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. 298,15 Kelvin. Tá bom? Pronto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou cortar as unidades. Tá? Então dá para cortar o que aqui, pessoal? Por exemplo, dá para cortar o que aqui? Pascal com Pascal. Dá para cortar mais o que? Vocês estão vendo aí, ó, metro cúbico com metro cúbico. Tá? Dá para cortar mais o que? Dá para cortar, ó, Kelvin com Kelvin menos 1. Tá? E o que sobrou, né? O que sobrou de unidade? Ora, sobrou o quilograma, tá? Sobrou o mol a menos 1. Ou seja, sobrou quilograma por mol. Qual a unidade de massa molar? Nós usamos grama por mol, né? Então, quilograma por mol é massa por mol, que também a gente pode transformar só do quilograma para grama depois, tá bom? Então, falta fazer o que só? Só os cálculos. Tá? Vamos fazer os cálculos aqui, ó. 0,6960 multiplicado por 8,31441 multiplicado por 298,15 dividido por esse valor dá quanto? Que valor é esse? Vamos pegar a calculadora aqui, vamos fazer? Então, ó, 0,6960, né, o melhor valor do quociente, multiplicado pela constante dos gases ideais no Sistema Internacional de Unidades, 8,31441, confere, multiplicado por 298,15, igual. Aí deu o número aqui. Agora eu vou dividir esse número por 1,300, né? 1,01 325 a quinta. Perfeito. Olha que interessante. Vou pegar aqui uma caneta. Olha que interessante que nós encontramos, viu? Massa molar da amônia é igual, tá? Isso foi feito experimentalmente, viu? 0,170278, tá? Olha que interessante. Qual unidade? Qual unidade? Tá? Qual unidade? Empolgada aqui, eu coloquei muito grande aqui. Qual unidade? Ó? Massa molar da amônia, novamente, é 0,0, para não errar aqui, ó, 1702. Vou colocar até 0,2 só. 7 quilograma por mol. Ó, quilograma, mol a menos 1, quilograma por mol. Ora, nós usamos geralmente, né, usualmente, nós usamos grama por mol. E 1 quilograma tem 1000 gramas. Então, para transformar de quilograma para grama, basta multiplicar por 1000, ó. 3 casas decimais, ó. 1, 2, 3. Olha que interessante. 17,027 grama por mol. Tá certo? E quanto é a verdadeira massa molar aceitável hoje? Tá? Nos compêndios científicos da amônia. Tá? No handbook de fisicoquímica, né? Que é um manual de fisicoquímica que tem todas as propriedades das substâncias existentes no universo, catalogadas, sintetizadas, estudadas. Tá? Quanto é que tem lá? Olha, o nitrogênio tem a massa atômica 14. O hidrogênio tem a massa atômica 1. Isso em números inteiros arredondados. A gente sabe que não é 1 o hidrogênio, é 1, alguma coisa. Né? 14, alguma coisa. Olha o que nós encontramos. 14 mais 3, 17, 17,027. Um valor que a gente pode dizer que é extraordinário. Um valor, né, importantíssimo, porque nós podemos determinar massa molar sem um experimento, né, não muito complicado, né, que não necessita, né, de muito aparato tecnológico, e nós conseguimos chegar a um valor muito importante aqui, 17,027 gramas por mol a massa molar da amônia. Tá ok? Até a próxima aí. Estudem muito.